Mulher de Deus, que bom receber você aqui no nosso podcast Viva Pra Se Amar. E hoje eu não estou sozinha, estou com uma mulher empoderadíssima que eu tenho certeza que você conhece, que é a Day Feitosa, que todo mundo conheceu porque participou da primeira edição do Casamento às Cegas. Mas ela tá aqui comigo porque ela é minha amiga, muito mais do que uma participante de reality, né, Day? Seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Essa pessoa que participou comigo de um momento tão importante da minha vida que a gente vai fofocar aqui pra vocês e que tem uma representação importante. Ela é uma mulher foda, ela não é só aquilo que a gente vê e acha que ela é, não, ela é, posso provar. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, amiga, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no seu cantinho, sabendo que a mulherada tá do outro lado, sendo auxiliada de alguma forma ali no momento meio lixo, né, que disso a gente entende bem, ali foi uma segurando o lencinho pra outra naquele momento, né, amiga? E o pior, ninguém sabia, hein? Ninguém sabia, a gente segurou no carão. Como mulheres fortes que somos, né, como muitas que estão assistindo e ouvindo a gente agora e estão literalmente reconstruindo a vida, mas não podem mostrar pros filhos, pro chefe, pra família. O que é muito difícil, né, a tal da guerreira, né, a velha história de ser guerreira, até que ponto isso é bom, porque guerreiras também choram, né? E tem que chorar na frente também. Não tem essa de sorrir em público e chorar no banheiro, não. Porque isso aí faz um mal danado. Faz, adoece. A gente sai do nosso lugar de força, que é ser uma mulher de energia feminina. E mesmo tendo a energia masculina, né? A gente não precisa salvar o mundo. A gente pode ser cuidada também, né? E saber dosar isso, né? Quando é de um lado, quando é do outro. E não entender que isso torna a gente menor, mais fraca, qualquer coisa Não, do muito tipo. pelo contrário. Eu queria contar primeiro pra vocês como que a gente virou amiga, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso podcast. Logo que a Day participou do reality, eu a conheci lá, né? Uhum. Eu lembro, falei pra ela que a gente tava conversando, a gente falou, vamos parar de falar, senão a gente faz o podcast antes de gravar. Vai perdendo conteúdo. Eu tava falando pra ela que eu via a fala dela, né, o discurso no casamento, eu digo sim pra mim, aquilo me tocou muito, porque eu atendo milhares de pessoas no Instagram, na mentoria, que estão passando por essa fase de não ter coragem de sair de uma relação abusiva, tóxica, seja de trabalho, de amizade, porque não é só de amor, mas principalmente amorosa, dizendo sim pra si. Então, quando a gente se conectou, a gente combinou uma live depois de um tempo, porque tinha toda uma agenda, né, pra ela fazer logo que ela saiu do reality, então não deu tempo de fazer imediato. E quando deu certo, a live estava marcada, eu terminei meu relacionamento 2 dias antes. E eu também. Dias antes. Hoje a gente ri, senhor, mas já foram muitas lágrimas. Depois que passa, a gente dá risada, né? Foi mas muito na hora pesado, foi... porque a live, o tema da live era, eu lembro até hoje, parece uma piada, como sair de um relacionamento falido. E era perto do Dia dos Namorados, não era? Foi um pouquinho antes, mas a gente estava trazendo esse tema porque se escolher num relacionamento falido é uma prova de amor próprio. E foi o que ela fez quando a gente se conectou pessoalmente, a gente trocou o WhatsApp para combinar um pouco o que a gente ia falar na live, e ela tinha passado por isso uns dias antes de mim, e a live foi numa segunda, e na sexta eu tinha terminado o meu relacionamento, que também estava falido. Aí a gente chegou na segunda-feira, lembro até que eu falei, não vou tirar aliança ainda pra não dar buchiche, a gente desmoronar na live, a gente chegou e falou, e falou, e falou, e a hora que terminou, uau, a gente se segurou, né, Day? E minutos antes de entrar na live, o brilho no olhar era de lágrima, tá, gente? Nossa, tá com brilho, né? Brilho de lágrimas, tava chorando mesmo. Eu lembro que a gente combinou de tentar não tocar nos assuntos, relações pessoais ali de cada uma, pra tentar dar conta. E eu acho que isso, mais uma vez, é um exemplo, né? De você tá toda quebradinha ali por dentro, mas ter que segurar ali a onda, segurar a responsa do que você já se planejou pra fazer, mas que a vontade era ficar deitadinha. Era ficar deitada, cancelar a live, que se dane tudo, as assessoras que se lasquem, a gente não vai falar disso, a gente não tá se amando hoje. Mas foi muito bom, porque a gente se conectou pessoalmente. Foi. E aí depois a gente saiu pra fofocar, saiu pra dançar, e a gente se apoiou durante esse período pós-término, que é difícil e que a gente não precisa ser sempre uma mulher forte. Acho que a gente se conectou pessoalmente na nossa vulnerabilidade, né? Sim, que é onde as pessoas acho que mais se reconectam, né? Ou se conectam de alguma forma, porque o ser humano em si, a gente mostra as nossas qualidades, é muito fácil, né? É uma eterna
É uma eterna entrevista de emprego. Você tá o tempo todo ali se vendendo. Agora, ninguém chega falando assim, oi, prazer, meu nome é Daiane e eu choro com qualquer coisa. Ou então, eu sou teimosa. Ou vai falando o que se considera como defeito. Sim. Né? Então, quando a gente encontra alguém e que vê que aquela pessoa também tem problemas, apesar de a gente saber que todo mundo tem problemas, tem gente que parece que não tem. Então, porque esconde, né? Exato, e aí vira doença lá na frente. E aí você vê no outro um espelho da sua dor, eu acho que poucas coisas conectam tanto as pessoas quanto isso. Né? É a que a gente chama até quando a gente trabalha com marketing de jornada do herói. Vender pela dor, né? Exato, Só que no nosso caso não foi pra vender, foi verdade. Foi. Mas foi bom porque a gente se ajudou durante esse tempo, né? De se acolher e tudo mais. E aí eu posso dizer pra vocês tranquilamente, a versão que a gente viu da Dai no reality show, apesar de edições, é real, gente. Ela realmente é aquela mulher expansiva, que dá gargalhada, que ri, que chora, ela é real. Por isso a gente virou amiga. Daquele jeitinho. Daquele jeitinho. E não tem como não falar dessa experiência, né? Não. Como que você sobreviveu àquilo? Porque a gente viu um trecho do que foi, né, vivido, mas foi uma relação abusiva, tóxica, eu acho que a gente pode dizer, né? Eu acho que tiveram momentos e atitudes muito tóxicas. E a relação abusiva, a relação tóxica, me corrija se eu estiver errada, mas pelas experiências, infelizmente, que eu tive, ela não é 100%. Né? Ela é feita de momentos. Altos e baixos. Exatamente. Compensações, então, compensações, né? É o modus operandi da história, inclusive, né? Mas você tem momentos em que a coisa degringola muito e momentos em que parece que tá tudo normal. Isso. Então, acho que o que eu vivi lá dentro foi muito isso. Eu tive momentos ok, né? Dentro da experiência que eu estava vivendo. Momentos bons, pra mim, foram na cabine, né? O processo da cabine, isso eu já falei diversas vezes em alguns podcasts. O processo que aconteceu nas cabines, pra mim, foi muito legal. Tanto o que eu vivi e foi transmitido, quanto o que não é transmitido, que é o processo de confinamento, que é você lidar com você mesmo, não ter contato com a sua família, uma série de questões que é uma vivência que pessoal. Já te deixam vulnerável pra se colocar ali numa situação, né, cada vez mais sensível. E vamos deixar a emoção à flor da pele. Psicologicamente falando, e hoje como uma estudante de psicanálise, eu entendo que é justamente a criação do ambiente, né? Então você é privado de contato com a sua família, com seus amigos, com absolutamente tudo. Você tem contato exclusivamente depois que você vai pra cabine e se conecta com uma pessoa, você fica um tempão falando só com aquela pessoa. Então aquela pessoa vira, sim, o centro do seu mundo. E é muito fácil você se apaixonar. Até porque você tá sem ver, então você cria a ilusão completa, né? Exato. Você abstrai, parece que a sua vida é só aqueles 14 dias que você tava vivendo aquilo. E então, aquela fase das cabines tiveram momentos muito positivos pra mim. A partir dali, do Lua de Mel em diante, que eu acho que a vida real bateu um pouco a porta, aí começou essa oscilação de momentos em que, meu Deus, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui? Por aí vai. Agora, a pergunta que você falou, que é pesada, né? Como você sobreviveu? Cara, eu acho que muito por conta da bagagem que eu já tinha. Então, assim, quando gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, você passa por coisas na vida que te fazem abrir o olho de uma forma ou de outra. E muito comigo ali. Eu cresci naquela experiência anos, assim, sabe? Parece que eu entrei uma menina e saí uma mulher não feita, porque a gente vai se fazendo e se refazendo diariamente. Mas foi uma transformação enorme. Tanto que eu acho que fica visível, né? A forma com que eu começo e a forma com que eu termino a jornada é muito diferente. Porque realmente eu entrei uma pessoa e eu saí uma Daiane bem diferente. Eu percebo essa sua fala justamente no seu discurso, porque ele é muito lúcido. Sim. Né? Até aquela foto que acho que tá até no seu Instagram, assim, olhando a janela, ela traz uma lucidez, né? De tomando uma decisão consciente. Sim. Né? De entender que, cara, não existe a possibilidade. Porque esses altos e baixos de uma relação tóxica, a gente até tem dúvida, igual você falou. Momentos tóxicos ou uma relação tóxica, a gente fica com dúvida se foi uma relação tóxica, porque tinham bons momentos, mas é óbvio que é assim, né? É um morde e assopra. Exato. Né? Pra gente poder aguentar até chegar um momento que a pessoa tá só na parte do morde, já tá toda machucada. Mas por que a gente pode parar antes? Por causa desse reconhecimento, né? Do que eu mereço. Essa vozinha que você comentou que tava na sua cabeça, o que tá acontecendo com a minha vida, ela é a voz do amor próprio.
Sim. Né? A chamada consciência, essência. Tipo, eu acho que eu mereço mais que isso aqui. Tudo bem, tô num programa, tenho uma exposição, isso vai ser positivo pra minha vida, mas eu ainda mereço mais. Acho que é essa lucidez da maturidade, né? E uma coisa que eu sempre falei, e dentro do programa eu ficava repetindo pra mim, porque muitas vezes, assim, dar conselhos pros amigos é muito fácil, mas aí você fazer aquilo com você mesmo no espelho é um pouquinho diferente. E uma coisa que eu sempre falei pros meus amigos é, olha, sei lá, uma amiga tá passando por uma situação no relacionamento. Amiga, a situação é essa. Você tem ciência do que tá acontecendo? Porque eu, como sua amiga, eu vou te apoiar. Mas o importante pra mim tenha ciência da situação. Então, se você tá fazendo aquilo de maneira consciente, ok. Então, eu tô vivendo um relacionamento onde tá acontecendo algumas situações meio assim, eu tô enxergando, mas eu quero tentar fazer dar certo, que foi uma situação que eu passei, né, nessa relação que foi terminada. E não do programa, né, pós-programa. E ainda assim, já era uma situação onde eu conseguia enxergar a maioria das coisas por vivências anteriores. Mas o que me dói mais, ou o que me preocupa mais, de certa forma, são relações que eu vejo sendo construídas e que quando você tá dentro, que é a maioria das vezes que acontece, você não enxerga. Não enxerga. Você vai enxergar quando você sai. E aí você leva um susto, né? E aí vem a culpa, como eu aguentei, porque eu permiti. Eu tenho muitas alunas que elas demoram muito tempo pra superar uma relação. Não se culpando. Se culpando. Então ela se prende no passado. Por isso que é importante essa questão da gente falar de se amar, do empoderamento, não num tom da força da guerreira, da vulnerabilidade, de você entender que naquele momento você deu o seu melhor. Você estava cheia de acessos te roubando atenção, de várias relações, não do programa, de outras até, né? Que a gente fica frágil, vulnerável. Como assim eu vou dar o meu melhor num lugar que eu tô toda cheia de esparadrapo? Então você passa a se perdoar, né? E era o que eu tinha naquele momento. Eu até falei num podcast esses dias com a Bárbara, e é muito difícil a gente olhar para o nosso passado e tentar julgar as nossas atitudes do passado com a nossa cabeça que a gente tem hoje. Porque lá naquele dia, no 27 de novembro de 94, a Daiane era aquela versão. Aquela Daiane, Então, como é que eu aqui em 2023 vou olhar para 2014 e falar assim, errou, hein, querida, errou. Auto-julgamento, né? Claro que você errou, você não tinha essa noção. E talvez por você ter errado e tido consequências desse erro, você tem a cabeça que você tem hoje, por aí vai. Exato. É muito difícil de fazer, mas depois que você consegue, eu acho que tira um pouco esse peso das suas costas, porque a culpa, ela te paralisa, né? A culpa mata. Tem vários artigos científicos que comprovam a ligação de vários tipos de câncer ligado à culpa, à falta de afeto, né? Por quê? Porque você realmente fica ali, o teu corpo tá aqui presente, mas você fica desenhando aquela cena do passado, tentando refazer. Tentando reviver, e aquilo não vai acontecer. Né? E remoendo. E se julgando. E é muito doido, porque muitas vezes, e eu acho que isso acontece bastante com mulheres, a gente tem a mania de se autorresponsabilizar. Então, tudo que aconteceu foi responsabilidade nossa. E dentro de uma situação tóxica, isso acontece. O abusador, ele se aproveita disso. Sim. Porque ele sabe que ele pode até ter culpa, mas se ele conseguir com um jeitinho, ele dá ela pra você. Quem vai terminar pedindo desculpas é você. É. Então, assim, vamos lá, né? Vamos dançar essa dança e a gente aprende. Aí, imagina, você termina uma relação onde esse jogo era constante. Como é que você sai e no outro dia você fala assim, não, peraí, eu não tenho essa culpa. Essa culpa não é minha, eu vou devolver. Não. Você abraça, fica com a herança. Por isso que o processo de superar o fim de um relacionamento não está ligado à pessoa, está ligado a toda a bagagem que aquilo fica em você. E que a única forma que você tem de sair dessa fala é se escolher, é dizer sim pra mim. Eu digo sim pra mim, não, peraí. Eu tô num lugar que tem um manipulador que ele só vai conseguir se eu for manipulável. Né? E essa questão de ser manipulável vem de herança de outras relações, vem de falta de merecimento, vem de relações problemáticas com papai e como mãe, porque hoje em dia a gente tá muito carente, essa é a real, buscando suas curas em relacionamentos afetivos. Esquece de olhar pra si, peraí, como que eu me construí assim? Aonde faltou amor na minha vida pra eu achar que essa manipulação é prova de amor, né? Pra eu achar que ele tá me agredindo, às vezes não fisicamente, mas
por ciúme isso é amor. É uma falta interna, né? Então você começa a buscar fora, é uma parada que nunca vai estar fora, né? Eu acho que é importante a gente se perguntar o que eu entendo que é amor. Uhum. Como o amor foi apresentado pra mim. Isso. Eu fico revivendo, me autoterapeutizando, como eu falo para um amigo meu, com as minhas relações com pai e mãe, com primeira infância. Com primeira mesmo, infância, sabe? isso. Porque o que foi ensinado pra você que é amor? Aquele filme do Ele Não Está Tão Afim de Você? Que eu acho que todo mundo já assistiu. Uma sessão da tarde. Ou uma sessão pipoca com as amigas. Ele mostra muito isso no início. O menininho te bateu, é porque ele gosta de você. E às vezes é uma palavra, é uma frase, é uma situação dentro de casa, é uma relação pai e mãe. Então, se de repente você vê o teu pai e a tua mãe brigando sempre, mas fazendo as pazes, e aí quando eles fazem as pazes, essas pazes dos seus pais refletem em você de alguma forma, porque aí vocês vão para um parque, olha eu aqui contando, fingindo que não é comigo, não foi comigo que aconteceu, e aí vocês vão para um momento, vocês têm um momento bom, fica enraizado dentro de você de alguma forma. A compensação ela vem, então você acredita que aquele processo dolorido faz parte, você normaliza, é isso mesmo. E aí, Vivi, eu acho que uma coisa também que é pouco falado, mas que eu acho que tem que ser dito a sua relação saudável depois de uma relação tóxica, ela vai ser difícil. Não é difícil ruim, mas assim, vai te colocar em situações que você vai meio que repetir comportamentos sem perceber. Então, assim, não tem briga, não precisa ter conflito pra tá bom. E aí, a pessoa que tá machucada, traumatizada, ela estranha isso. Ela estranha. E aí, muitas vezes, inverte o papel. Eu tenho casos de alunas que ela vira tóxica, porque como assim ele não tem ciúme possessivo de mim? Então, deixa eu fazer alguma coisa, senão que ele tá mentindo. Ou não gosta de mim. Ou ela não quer mais fazer isso, então tem alguma coisa que tá insegura. Exatamente. Então, eu vejo pouco sendo falado sobre isso, e eu acho que é muito importante, porque o processo de cura também passa por aí. Também passa de uma primeira experiência pós-relacionamento traumático, que também vai ser difícil. Não vai ser lindo e maravilhoso, porque eu acredito muito na cura pelo amor. Eu acho que existem amores que nos curam. Inclusive, estou vivendo uma experiência, e eu não posso falar muito que eu começo a chorar, porque eu tô de TPM ainda, já viu? Mas existem, mas a gente também é um processo. Então, mas aí é que tá. A sua fala, ela é linda, mas se a gente leva essa sua fala pra uma mulher que tá ferida, ela vai achar que a cura vem de fora. Como que você se conecta com o amor que cura? Porque você, pelo seu primeiro amor. Você tá se conectando com o seu amor, é aí que entra a semelhança. Por isso que você se conectou com o amor que cura. E principalmente porque quando você, tirando a parte clichê, quando você tem ciência e amor por si, você não se permite estar em algumas situações. Não. Você fica sozinha, você banca. Você fica sozinha. Exato. Eu recebi, no período que eu fiquei sozinha, eu recebia muitas perguntas de mulheres querendo saber como fazer para ficar bem sozinha. E eu entendo que não é fácil, principalmente porque a gente vive numa sociedade onde o tempo todo a gente tá rodeado. E que a gente precisa provar que, né? Exato. Provar então, que superou, provar que consegue, provar que pertence. Você nunca tá sozinho de verdade, porque se a gente tá com isso daqui, sozinho a gente não tá. Né? Tem sempre ali um amigo pra gente conversar, uma coisa ou outra. E às vezes essa relação de cura e esse amor que cura vai ser justamente a relação que você vai ter com você. Isso, perfeito. Uma relação que você vai ter que construir ali, muitas vezes do zero. Porque se você tem... Eu vejo muitas amigas minhas que emendam relações uma na outra, ela não tem uma relação com ela. Não. Então você se vê com 30 e poucos anos tendo que fazer essa construção. E aí, por onde começar? O que fazer? O que fazer? Tem que ouvir o podcast da Vivi. Primeiro passo. Ouça o podcast e as dicas da Vivi. Mas você sabe que isso é muito louco, porque eu passei também por várias relações que hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu falo, gente, não era eu. E aí você entra no seu processo de auto-perdão de não era eu. Foi aquele relacionamento que me trouxe até aqui. Uma vez eu tive uma relação muito tóxica e muito silenciosa anos atrás, que eu não percebia, porque ela não tinha os momentos de explosão ou de exposição. Eram momentos de manipulação por problemas dele. Então, para eu aceitá-lo, porque eram problemas graves, a manipulação acontecia, sabe? Era uma chantagem do tipo, se você me largar, eu morro. Se eu sumir, é porque
né? Sabe assim? Então, era aquela responsabilidade que me deixava num lugar de prepotência de ele, se eu largar dele, ele se mata. Ele precisa de mim. Então é mais difícil perceber porque a manipulação ela acontece por um amor, ela não me machucava, ele se machucava pra me manter ali, né? E quando eu acordei desse lugar, anos depois, né, eu já estava como terapeutizando mulheres. Eu tive uma aluna, eu nunca vou esquecer, ela estava assim na minha frente quando atendia presencial antes da pandemia, e ela me contou a mesma história. Eu ouvi ela falando, eu lembro que eu comecei a rir, acho que ela não entendeu nada, né? Porque era uma história que era pra chorar, minha filha. Ah, que sacanagem, E eu falei, Jesus, na próxima vez me manda ler um livro, porque não precisava eu viver tudo aquilo só pra ajudar ela, mas é essa a real, a gente vive coisas e às vezes pra nossa evolução, pra evolução do meio em que a gente vive, né? Porque pra pensar, pra quantas mulheres você deu voz contando as suas histórias através do programa? Sim. Né? Porque a tua carreira não era focada nisso, Não. né? Então você se submeter a uma experiência, porque toda experiência tem o lado A e o lado B, Sim. né? Se expor, porque é uma exposição, dar a cara a tapa e ainda dar voz a muitas mulheres. Como que chegou isso pra você, essa responsabilidade? Foi, sem sombra de dúvida, mesmo a experiência tendo sido muito positiva pra mim como pessoa, para me conhecer, eu coloco essa situação um pouco acima, porque foi absurdo. Até hoje eu recebo relatos por DM, por e-mail, de mulheres que, depois de ver a minha trajetória, conseguiram força para sair de uma relação, ou para segurar as rédeas da própria vida e falar, não preciso fazer isso. E é muito... Assim, é muito mágico, e eu acho realmente que é um dedinho de Deus, assim, sabe? É o universo falando, vem cá, você vai ter um papel agora pra fazer, sem perceber, porque isso que é o mais louco. Eu não entrei lá pra isso, eu não calculei isso, foi natural. Então, eu acho que torna tudo ainda mais bonito, porque as mulheres se identificaram, em grande maioria mulheres, mas eu também recebi relatos de homens, se identificaram com uma trajetória que foi verdade no seu lado bom e no seu lado ruim. E fez refletir exatamente isso. Então, tem muita gente que fala comigo e fala, Dai, eu entendi que eu não preciso me vingar, eu entendi que eu não preciso devolver na mesma moeda, ou eu não preciso ficar, eu posso pura e simplesmente cuidar de mim. E entender que isso aqui não diz mais respeito a nós, diz respeito a mim. A mim. E a partir daí construir uma história bonita consigo. E aí vai uma série de outras coisas. Aí eu recebo relatos de mulheres que, eu gosto da sua autoestima, eu me inspiro, eu emagreci porque era o desejo de emagrecer naquele momento. Ou então eu me tornei mais vaidosa, eu aprendi a lidar com as minhas bagunças. Então, de diversas formas, é muito incrível e eu só tenho a agradecer o carinho que eu recebo nesse sentido. E o quanto é mágico você tocar. Você sabe, você toca a vida de pessoas muito através das Mas dos seus eu penso ensinamentos. exatamente assim. Eu acho que Deus virou e falou assim, não vai ser fácil. É. Por isso a sensação de que eu falei, Deus, me manda um livro pra ler na próxima vez. Eu vivi 2 anos essa história, mas se eu não tivesse vivido aquela história tão cheia de chantagem, eu nunca poderia ter ajudado aquela mulher que tava vivendo no mesmo lugar que eu. Ela me contou, eu ri num tom, tipo, de desespero. Gente, como pode? E o que é mais doido é que aí entra o outro lado, que é aquela questão de você falar assim, meu Deus, eu sou uma farsa. Porque na minha relação que eu vivi pós-reality, eu via essa minha força e esse meu empoderamento e essa minha essência sendo minada em diversas situações. E aí eu estava sendo um exemplo para mulheres maravilhosas e na minha vida eu não estava conseguindo colocar aquilo em prática. Então foi mais um momento de muita provação e de falar, não, peraí, calma, senta, espera, respira e entende o que está acontecendo. Mas por diversas vezes eu falava, não, peraí, alguma coisa tá errada. Eu tô ensinando e não tô sabendo colocar em prática. Essa é a parte difícil dessa responsabilidade. Muito. E quando o reality foi ao ar, meses depois, você tava num relacionamento. Foi aí que o negócio ficou louco. Num outro relacionamento, é legal deixar claro. Isso, eu tava num outro relacionamento que o programa foi gravado em janeiro a março, e ele foi ao ar em outubro. Então a gente teve um hiato muito grande nesse processo. E era pandemia, né? Acho que agora já pode... Pelo menos eu vejo o pessoal falando muito abertamente, então acho que agora já tá ok pra falar. Era pandemia. Então,
tinha uma vida, deu um pause, viveu-se uma história e a vida continuou. Principalmente porque a minha vida amorosa não mudou dentro do programa, né? Se eu tivesse saído casada, obviamente teria sido diferente. Então, tinha uma pessoa que eu já tinha me comunicado, estava me comunicando antes, não tinha uma relação, porque era distância, enfim, não nos conhecíamos fisicamente. Um flerte. Era um flerte. E foi pausado. Quando eu saí do reality, esse flerte continuou, virou uma história, virou um relacionamento. E aí, nós vivemos uma relação durante esse ato, sabendo que o programa viria ao ar e que ia ser complicado. Mas, assim, nem que eu tivesse lido um livro, eu saberia que ia ser tão complicado. Difícil. E eu entendo, em certo ponto. Porque você deu o play ali, é presente. Não é passado. E se a mente não consegue diferenciar, imagina os olhos vendo, né? Imagina olhos com sentimento, olhos numa situação passional. Então, essa parte, eu entendo completamente o quanto foi difícil. E aí, foi difícil lá, e foi difícil pra mim também, porque por diversas vezes eu mesma me questionava. Foi difícil assistir o programa, não foi fácil, não foi uma coisa gostosa. A primeira leva de episódios foi legal. Mas a segunda em diante, quando começa a mesma situação acontecer, foi difícil. Foi complicado. E foi reviver. Só que é dar conta do outro, né? Eu tinha que rodar os meus pratinhos, os pratinhos do meu parceiro, os pratinhos da minha vida pública que estava começando a existir. Então, foi ali, minha filha. No trabalho, na tua carreira. No trabalho, que exato. Também é... No trabalho, na empresa na qual eu ainda trabalho e que eu tenho muito respeito. Então, minha família, porque afeta. Meus amigos, porque afeta. Afeta tudo. Afetou absolutamente tudo. E aí, minha filha, foi assim, um samba maluco. Mas a gente ri agora que passou, mas e é isso, né? Mas você acha, você me contando aqui, eu tenho uma percepção, né? Me diz se você chega nisso, que foi difícil nesse tipo de relação, porque aí a pessoa talvez te culpava. Que aí você não estava lidando com as suas culpas que você tinha internas, culpas que colocavam em você. Mas muito, muito. Porque eu ouvi diversas vezes assim, por que você fez isso? Então aí você se sentia a tóxica da história, mas não pegava essa manipulação do lado dele. Eu me sentia em dívida. Hoje eu calculo muito isso e é muito claro isso pra mim. Eu me sentia o tempo todo em dívida. Porque, um exemplo muito ridículo, tá? Se a pessoa pedia pra eu pegar uma xícara de café, e eu falava assim, ai, não vou pegar. Automaticamente vinha na minha cabeça, então, mas lembra que você participou de um reality show de relacionamento, você foi casar, você já estava conversando com essa pessoa que virou seu... então vou pegar a xícara de... Sabe? Você então, se anulou. Completamente. Eu vivi o tempo todo tentando apagar um pedaço desse tamanho da minha vida. Que nunca ia ser apagado. Graças a Deus, não ia ser apagado. Então, era... muito complicado. Então, não só afetou num nível de eu sempre me sentir 10 passos para trás. E era uma situação que não veio da minha cabeça. Ela foi colocada para mim e eu falei, vem, eu vou abraçar. Que é um tipo de manipulação. É igual a gente comentou, o relacionamento abusivo, ele te faz sentir culpada. E você não percebe, porque se tem um gatilho de você realmente achar que é culpa sua, tipo a história do reality, você abraça porque não é minha, deixa que essa mochila é minha. E não é. Ele sabia que desde que vocês se retomaram o contato, né, óbvio, é difícil, mas a pessoa também escolheu estar ali. Sim, e é uma dor também pra pessoa. Eu consigo entender, sabe, o quanto foi complicado. Mas é a velha história de que se você não curar as suas feridas, você sangra em cima de quem não tem nada a ver. Isso. Então, eram questões que precisavam ser tratadas do lado de lá e questões que precisavam ser tratadas do lado de cá. O que eu fiz foi pegar questões não minhas e resolver que eu tinha que tratar. Isso. E aí, depois disso, depois desse segundo furacão, porque assim, né, o reality foi toda essa loucura, aí vem o segundo, quando o reality vem o ar, você de novo vulnerável a essa síndrome do impostor, do tipo, eu sou forte, mas não sou, porque eu não tô me sentindo assim. Como que você sobreviveu a esse segundo tsunami? No final do segundo tsunami, ainda teve um tsunami gigantesco na minha vida, que foi a perda da minha cachorrinha. Foi, eu lembro. Que foi muito difícil. Que, inclusive, foi um momento onde eu estava terminada e reatei uma relação. Eu acho que isso acontece também muito, precisa ser falado, porque você tá num momento de fragilidade por outras questões, mas você precisa ser... Muleta.
cuidada ali, sabe? Preciso me apoiar. Exato, você precisa de uma dor que você possa não olhar para a dor maior. Então, eu tinha perdido um pedaço do meu coração, porque a Capitu era minha estrelinha, você sabe. Lembro. E só quem tem uma relação muito forte com o pet sabe, né, como é. Então, eu fui lá, ó. Então, fim de relacionamento, perda da minha cachorra, um monte de coisa acontecendo e né, tendo que ir pro Instagram e tudo mais. Pessoas te cobrando, porque você ficou um tempo off, né? Fiquei. E eu sempre tento explicar que porque eu tô off, mas ao mesmo tempo eu falo, gente, não tem como eu ficar aparecendo e falar, olha, tudo bem, eu estou sofrendo, por isso que eu não estou aparecendo aqui, mas eu tô sofrendo, mas eu tô viva. Então, eu ficava nesse balanço e voltei, reatei essa relação, vivi o que tinha para viver, decidi pôr um ponto final e fiquei muito bem, que era aquilo que a gente estava falando. Eu acho que não tem sensação melhor do que quando você encerra um ciclo com a sensação de que aquele ciclo tinha que ser encerrado. Não, eu acho que essa sensação vem quando você fala pra você, eu fiz o meu melhor. Eu dei tudo que eu podia. Não dava, não tinha. Você se pergunta, sempre é importante, né? Num trabalho, numa relação. Você sempre se pergunta, será que tinha alguma coisa que eu poderia ter feito? Não. Então, assim, e é uma sensação de quase um alívio que depois vai virar uma série de questões. Eu fui idiota, por que eu me submeti? Que a gente passa. As culpas que a gente comentou. Mas, assim, naquele momento você fala, não, pera, não dá mais pra mim. Eu acho que existem momentos que você tem a escolha que ou é você ou é o outro. Ou é você ou é o nós, na verdade, não é nem o outro, né? Ou existem duas possibilidades, ou você ou o nós. E aí eu fui pro você, mais uma vez, disse sim pra mim de novo. Mesmo discurso caberia ali, né? Caberia perfeitamente. E saí bem. E fui me conectar, e fui continuar a terapia, cuidar de mim. Fiquei num processo, algum tempo solteira, né? Alguns poucos meses. E tava bem. Isso que eu acho que é o mais gostoso. Porque eu tava muito bem. Eu tava feliz. E fui viajar. Planejei uma viagem com um amigo querido para um lugar que eu queria muito conhecer. Cheguei nesse lugar muito bem, muito feliz, muito saltitante e me apaixonei. Ai, que lindo. Fale-me sobre isso, mulheres de Deus. Como que é pra você? Primeiro, você comentou pra mim, né? Eu decidi me namorar. Exato. E aí fui me levar pra jantar, me levar pra viajar, e aí vem o amor, porque o amor verdadeiro, saudável, isso é muito... Gente, grifem, se isso fosse um livro, grifa com marca-texto. Exato. O amor saudável só vem quando você tá saudável. A gente atrai semelhante, cara, eu acho que é muito louco, porque a gente tem muito conceito Disney, né, de atrair opostos e lutar. Não é isso. Não. A gente atrai semelhante. Então, se a sua vida tá bagunçada hoje, olha pra sua bagunça interna, que é esse processo do autoconhecimento, né? Você acha que foi o autoconhecimento que te levou para esse processo de eu estou bem comigo? Te ajudou? Com toda certeza, assim, era um processo, não só na parte do estou bem comigo, porque relações, elas não terminam quando elas acabam. Né? Sim. Elas acabam antes e terminam muito depois. Então, assim, eu no processo de autoconhecimento, de cuidar de mim, em paralelo à minha relação, eu fui vendo que não dava mais certo, enfim, e fui me afastando. E aquilo foi me trazendo de volta pra mim. Então, quanto mais eu me encontrava em mim, mais afastada eu ficava da relação. A relação acabou, ok. Fiquei alimentando isso. Então, me inscrevi em pós-graduação, que é o que eu sempre falo quando alguém me pergunta como eu supero um fim de uma relação. Uma das coisas, óbvio, não tem receita. Mas uma das coisas que sempre funciona pra mim, não sei se funciona pra você também, e eu tento fazer com as minhas amigas, ocupa a tua cabeça. Ocupa a tua cabeça e ocupa o teu dia. Assim, faça das 6 da manhã às 11 da noite e você não ter espaço para pensar. Ah, mas eu vou arrumar. Vai, mas no primeiro dia você vai pensar 20 minutos, no segundo você vai pensar 15, no terceiro 10, porque as outras coisas automaticamente vão tomar conta da tua cabeça. E aí também porque você se reapaixona pela sua vida, porque é uma rotina sem alguém, né? Que nunca vai voltar a ser igual. Exato. Muitas vezes, graças a Deus. E aí você tá ocupando espaço com outras coisas, outras questões que são sobre si mesma. E aí a descoberta vem. E vão te deixando bem. E vão te deixando feliz. E vão... Sabe aquela sensação de... Vale a pena viver? Que delícia! Porque muitas vezes a gente perde ela pelo caminho, por besteira. E aí você começa a pegar amor pela sua vida. E aí você encontra alguém que também tá nessa mesma sensação. Porque se você encontrar alguém que tá meio pra baixo, que tá ali num momento que você já passou... Isso.
dificilmente você vai se conectar. A não ser que você esteja no momento síndrome da Salvadora, tá, querida? Isso é importante, porque muitas vezes você está no melhor momento da sua vida, isso já aconteceu comigo, você sabe. Né? E aí você puxa aquele parceiro que tem N problemas, mas que só você pode salvar, lé do engano, né? Porque só cada um pode cuidar da sua bagunça. A gente tá junto pra ser uma dupla evolutiva com amigos, a gente tava falando disso agora. Sim. Você pode querer se doar pros seus amigos, fazer o seu melhor, mas se a pessoa não tem o gatilho do eu quero, não evolui. E tem a questão de também, volta de novo, aonde que você aprendeu que você tem que ser necessária, né, pra estar no seu lugar de relação. Porque eu também já fui exatamente, tanto que eu falava que eu era clínica de reabilitação de gente, macho. olha essa fala. Não. Porque assim, não, e é isso. Meus exes estão aí que não me deixam mentir, exceto o que vocês conheceram e o último, que eu não sei como é que tá ainda, mas assim, meus ex-namorados casaram todos com as próximas. Eu falava, ué, então mesmo sou eu Tem mesmo? até um filme que conta essa história, né, com Ben Affleck, eu não lembro o nome. Exato. Que é, o que eu faço? Que ela passa por mim e vai casar. Vai casar. Eu sou a porta da igreja. Assim, ó, passou, vai. Eu abro a porta do carro. Eu abro a porta pra você ir. E por quê? Aí isso alimenta, porque você fala assim, não, cara, eu que curo. Entendeu? Aí você vê alguém, você tá super bem, vê alguém lascado, você fala, vem cá. Então, porque você atrai semelhante. Se eu sou a cura, eu atraio alguém que precisa da cura. Exato, mas aí é a hora que você tem que parar e olhar pra você e falar assim, não, querida, o que você tá querendo, na verdade, é você tem uma carência muito grande de se sentir necessária. E o grande prazer da vida é você saber que não é necessidade, é escolha. É escolha. Isso. É escolha de estar onde você tá. É saber que a sua vida é uma delícia sozinha, mas que dividir a sua vida com aquela outra pessoa é mais gostoso. Mas não significa que a sua sozinha é ruim. Não. E se você tiver que voltar, você volta. Não é o que você quer, mas você volta. Você sabe que você sobrevive com você mesma. Mas aquele dia você acorda todos os dias escolhendo e falando, não, eu quero. Eu quero. E me fala uma coisa. Pausa pra falar de coisa boa, pelo amor de Deus. Por favor. Encontrei um amor saudável. Como que foi tudo isso pra você, essa novidade? Porque é um amor diferente. É um amor diferente. Foi não, né? Está sendo diariamente uma trajetória e eu acho que é um mar calmo, sabe? Depois de muito furacão e muita turbulência, e não tem essa de mar calmo não faz bom marinheiro, meu amor, eu quero paz. Eu pensei nessa frase. Entendeu? Não, é uma baita erro você trazer isso. Eu tô lá com o Cazuza, eu quero a sorte de um amor tranquilo, pelo amor de Deus. E era o que eu mandava pra Deus o tempo todo, pro universo. Eu falava, Deus, agora eu quero paz. Isso. Pelo amor de Deus, eu não quero mais ansiedade, eu não quero desespero. E é o que eu vivo hoje. E eu vivo hoje isso com uma mulher, como está nas minhas redes sociais, o pessoal que me acompanha, você que é minha amiga sabe. Não foi um choque pra mim em nenhum momento. Eu já ficava com mulheres. Foi uma das dúvidas que o pessoal sempre levanta, né? Uma questão que sempre levanta. Ué, mas daí não era hétero e tal? Primeiro, eu nunca me rotulei, não faço isso agora, eu não gosto, não quero fazer, e não faço isso com as pessoas. Eu sempre me relacionei com homens em relações, né? Então, eu tive namoros sempre com homens, mas por pura situação. Eu ficava com mulheres desde os meus 19 anos, desde muito cedo. Nunca foi uma questão pra mim. Se eu tivesse tido vontade de namorar uma mulher, eu teria namorado uma mulher sem problema nenhum, mas nunca tinha acontecido. Tinha que acontecer agora. Na hora certa. Na hora certa tinha que acontecer. Mas... E aí eu, muito bem, muito feliz viajando, conheci a Jéssica, que, né, já sabem também. Conheci a Jéssica no Atacama, numa situação ali meio profissional, meio, né, eu tinha ido fazer uma viagem e eu tava em parceria com uma agência. Conheci ela através dessa agência. Vivemos lá 5 dias lindos, maravilhosos, assim, de muito amor, de cinema, aquela história de viagem. Mas eu voltei pro Brasil com uma sensação de que não era só aquilo. Não foi só um momento de vamos levar pra passear e curtir. Não era. Alguma coisa voltou muito diferente pra mim, sabe? E aí, a partir daí, a gente foi sentando, conversando, acertando muitos pontos, porque era mais uma vez, né? É uma relação à distância, de países,
É uma relação que eu nunca vivi antes com uma outra mulher, que envolve 2 TPMs, tá, gente? Que já não é muito fácil. Então, a gente foi colocando ali conjuntinhos, mas porque eu falei da relação saudável, ela teve, inclusive foi uma questão para mim dado momento, já vou até pedindo desculpas por expor aqui. Tá aqui. Eu tô só observando os olhinhos românticos uma pra outra aqui. Vou pedir desculpas rapidinho. Ela tem uma ex-parceira que é amiga dela, muito próxima, e que elas, pelo que eu vejo, tiveram uma relação muito saudável. Perguntando pra ela das relações dela antigas, ela sempre me fala que foram relações tranquilas. Ela não tem rancores de relações anteriores como a gente tem, né? E como a maioria de nós tem. Então eu falei, peraí. E ela, convivendo com ela esse pouco tempo que nós estamos juntos, 5 meses, eu entendo isso. Porque a forma com que ela conduz, a leveza com que ela conduz a situação, me ajuda numa forma que você não tem ideia. É uma pessoa que você quer pra sempre, mesmo que talvez tenha que em algum momento ser amiga. Exato, e é aquilo que eu te falei do quão é difícil uma relação saudável, porque eu lembro, é algo muito marcante, ela sabe disso, uma das nossas primeiras situações de rusga, eu comecei a chorar, e eu falei, não, eu não vou falar o que tá acontecendo, depois eu falo. Aí ela, mas por que depois? Eu falei, não, quando eu conseguir elaborar, quando eu conseguir, eu falo. E ela falou assim, não, tenta. Você não precisa estar com ser tudo. Perfeita, né? E aí aquilo, Vivi, derrubou uma barreira pra mim. Por quê? Eu estava condicionada recentemente a que os meus sentimentos, eles só eram validados se eles tivessem um argumento muito posto. Uhum. Então, assim, tinha que ter um embasamento. E o que eu queria mostrar pra ela? O meu embasamento. Só que eu ainda não tinha embasamento, então vamos esperar pra gente ter essa conversa. Deixa eu elaborar, deixa eu revisar a mensagem. Isso. E aí ela chega pra mim e fala, não, você não precisa elaborar, eu posso te ajudar a elaborar. Ou eu posso entender a sua confusão, ou eu posso escutar. E isso foi, assim, diversas pequenas situações que eu acho que nem ela talvez tenha ciência disso, a gente passa. É a dupla evolutiva que a gente tanto fala, né? Duas pessoas que vão se juntar pra ser feliz. Pra ser feliz. E dentro da felicidade tem dias estranhos, né? Mas é que a felicidade é simples. A gente que tá muito acostumada a achar que a felicidade é sempre euforia. A gente acha que a felicidade eu ouvi uma frase que me marcou muito, que é assim, o tédio, ele faz parte das relações saudáveis. Uhum. E a gente percebe isso com amizade. É. Com amizade tá tudo bem. Você passa dias sem falar com seu amigo, e aí de repente você retoma e fala, nossa, parece que a gente nunca ficou sem conversar. E tá tudo ótimo. Passa um dia tedioso na sua relação. A pessoa que tem esse passado, ela já vai trazer ciúme, possessão, dependência. Tá acontecendo alguma não coisa. Não gosta mais de mim. Não quer mais. Não tá, né, tá com ciúme. Aconteceu alguma coisa. Eu ainda passo momentos difíceis de falar assim, tá acontecendo alguma coisa? Porque, não sei, tá tudo muito normal. Tá tudo muito calmo. E aí eu olho de novo, saio, né? Olho pra mim e falo, minha amiga, você pediu isso. Era a tranquilidade que você queria. Era a paz que você queria. Então, é importante saber que a paz e a felicidade, às vezes, ela não vem numa embalagem espalhafatosa. Não, muito pelo contrário. Ela vem a própria psicologia positiva estuda isso, né? Que a felicidade, o conceito de felicidade é simples. É simples. A euforia é uma coisa. A gente naturalmente, se você jogar no Google felicidade e for pra imagens, vão aparecer pessoas num carnaval. Dificilmente vai aparecer uma pessoa tomando um café, assim, com bolinho. Isso! E quando eu penso na felicidade, pra mim é o café com bolinho. É o que você falou, eu quero a felicidade de um amor tranquilo. Exato. E isso tem a ver muito com o amor próprio, né, Dai? Porque o amor próprio dá uma paz. Dá. Porque é aquilo, você vai estar em paz com as suas decisões. Ou você vai estar em paz com situações que às vezes você quer que seja de um jeito, mas não são. Mas você sabe que você não tem o controle de tudo. E quando você não tá com seu amorzinho legal ali em dia com você mesmo, você tem a mania de achar que você consegue quase que controlar tudo. Isso. Né? Eu acho que o amor próprio, ele também passa muito pela aceitação. Total. Né? Aceitar quem você é, aceitar coisas que você não vai conseguir mudar, coisas que você não vai conseguir controlar, mas que ainda assim, você olha pra si e fala, cara, mas eu tenho orgulho de você. Eu tô construindo uma coisa bacana aqui, sabe? Um ser humano melhor a cada dia. Me conta uma coisa, o que você falaria pra mulher hoje que tá te ouvindo, tá ouvindo a gente aqui, e que tá lá no lugar da Dai, que ainda tá carregando mochilas de culpa, de medos, de incoerências, o que a gente pode fazer pra ela não desistir dela? O que você falaria pra ela?
Eu acho que o primeiro passo, que talvez seja o mais difícil, é se perdoe. Porque a gente tem muito isso de perdoar o outro, de eu não sei se eu vou conseguir esquecer, eu não sei se eu vou conseguir perdoar, mas se perdoar, eu acho que é o mais difícil. E é se olhar com olhos mais gentis e principalmente aquilo que a gente já falou, sabendo que lá no passado você era outra pessoa. Você não que você vai justificar os seus erros hoje porque você era imaturo, não é isso. Mas é entender que naquela situação você fez o que você tinha, com a bagagem que você tinha, com quem você era. E se perdoar pela falta de possibilidade que você tinha naquele momento, sabe? Então eu acho que o principal é isso. Se perdoe. Porque a culpa, que muitas vezes não é sua, que te entregam, ela traz um peso que se você não conseguir se livrar dela, você vai machucar a si mesmo e a outras pessoas. Você vai carregar para sua vida futura e para relações futuras, todas as relações, principalmente com você mesma, machucados, que não vão ser curados. Se você não conseguir parar, olhar e falar, não, tudo bem, eu não tenho que perdoar o fulano, ou eu não tenho que desculpar, eu fui traída, eu preciso desculpá-lo. Não, você precisa se desculpar. Porque muitas vezes, usando o exemplo da traição, você é traído e acha que de alguma forma a culpa foi sua. Né? A pessoa tem uma falha de caráter com você e você traz isso pra você. Coisa que você não tem controle nenhum. Nenhum. E aí você passa anos da sua vida falando, eu preciso superar aquela traição. Primeiro que superar, eu acho que é uma palavra que é usada de uma maneira muito complicada. Eu gosto de usar atravessar. Uhum. Porque você tem que atravessar a situação. Porque ela vai estar ali, ela não vai sair. Superar parece que você apagou. Não, você tem que atravessar. Ela pertence, né? Ela pertence à sua história. Então, passar daquilo e sobreviver e ver o que vai sobrar depois que você atravessar aquilo e o que você consegue fazer com aquilo que sobrar. E reconstruir, né? Porque aí você vai ter ferramentas diferentes. Igual quando a gente se encontrou hoje e lembrou da nossa live, a gente naturalmente deu cada uma gargalhada. Exato. Lembra, a gente tava na merda. E eu falei, nossa, que bom que passou, porque a gente tava na merda. Né? E aí a gente se olha hoje e fala, não, hoje o brilho é de amor, né? Porque eu acho que é isso que eu costumo, quando eu entrevisto alguém, ou quando eu converso com alguém que já passou por dores como eu, existe vida depois de uma vida sem amor próprio, que causa o relacionamento tóxico, né? Existe vida. Então, eu acho que a mensagem que eu quis trazer a Day aqui é para vocês perceberem que você pode ser uma mulher bonita, inteligente, gostosa, maravilhosa, sem precisar ser uma mulher perfeita, porque perfeição tem um peso demais. Não existe, é uma baita ilusão. E que é aí, nessa simplicidade, no descomplicar, que mora o amor. Mesmo que às vezes distante, mas a gente dá um jeito, né? A gente tá aí na ponte aérea. Inclusive, equipes aí de voo, essas coisas, estamos aí no Instagram. Você já sabe, tá vendo? Mas é isso, eu acho que é bem isso que você falou, assim. O amor, ele tá no simples. Tá no simples. Tá no leve. Tá no dia a dia, não é uma mágica. Ele é construção. Né? A paixão não, falando em relações, né, afetivas, a paixão não, mas o amor, principalmente o amor por você também, é dia a dia, é atitudezinha pequenininha que às vezes naquele momento para você é irrelevante, mas lá na frente você vai enxergar. Quando você olhar. Eu tava assistindo um podcast esses dias, não lembro quem que foi o filósofo que deu a entrevista, mas ele falava assim, namore alguém que você goste de conversar. Porque lá na frente o corpo de todo mundo cai. A vontade de transar para todo mundo, para homem e para mulher. Né? Os filhos já vão ocupar mais o espaço do casal, ou os pets, ou as plantas, não importa. Você vai ter outras distrações. E se a pessoa que estiver do seu lado não for alguém que você gosta pelo menos de conversar, não tem como. E é verdade, a gente às vezes quer manter aquela paixão enlouquecedora para sempre e aquilo não é amor. O amor, ele é na conversa, não tá só no sexo, ele tá na conversa pós-sexo, né? Eu acho que é tudo isso. E ele também tá no pré-sexo, né? Isso. Porque o sexo, ele é o ápice da intimidade entre duas pessoas, pelo menos na minha visão. E você não vai conseguir se conectar intimamente com uma pessoa sem ter ali um sentimento, uma coisa, um conhecimento, uma boa... não, mas na balada e tal.
Tudo bem, mas se você for parar pra pensar de alguma forma, vocês tiveram uma fala, né? Uma conversa mínima que seja. Às vezes você tava ali muito, né, afim de alguma coisa e tal, um oi bastou. Mentira. Mas a conversa em si, ela é o que inicia e ela também é o que termina. Então, é o que fica. É o que fica. Né? Os anos vão passando e intimidade. Eu sou muito fã de intimidade. Eu já falei várias vezes que você sentar e ter uma boa conversa com alguém é uma coisa surreal. Você poder falar de tudo e de nada ao mesmo tempo. É conexão, né? Ou ter horas de conversa ou horas de silêncio. Porque o silêncio também fala, muitas vezes. É o que fica. É o que permanece. Eu tô muito feliz de te ver feliz. Principalmente por a gente ter se conhecido num momento de fragilidade. Eu sei que você também tá feliz de me ver feliz, porque a gente lembra do que a gente passou. Mas o mais importante, assim, eu acho que eu fico feliz de ver que você continua dando voz pra isso. Não pare. Eu sei que às vezes é difícil. A gente tem momentos humanos que fazem com que a gente questione se faz sentido ou não, mas continue dando voz para essas mulheres, principalmente para que elas acreditem no amor saudável. A gente precisa de... eu acho que a gente está num momento de uma carência de ídolos, sabe? Sim. E a gente associa ídolo sempre à fama, e não é isso. Então, continue sendo ídolo para as pessoas. Um carinho ter você aqui. Vou te mandar outro livro, porque eu já soube que você emprestou o meu, não teve volta. Eu emprestei seu livro para tentar ajudar uma amiga aí numa situação que eu acho que também não funcionou muito, mas, né, não que ela provavelmente funcionou, porque ela não deve ter lido o livro, inclusive. Mas eu vou te mandar outro pra você mostrar para suas seguidoras maravilhosas, mas já deixa aqui, ó, tem o mesmo nome do podcast, Viva Pra Se Amar, porque eu acho que o amor próprio é isso, você viver todos os dias pra se amar e compartilhar com quem estiver perto. Exato. Obrigada, meu amor. Se ame e transborde em cima das pessoas. Eu acho que é isso. Amei ter você aqui. Agora a gente tem que marcar pros nossos almoços pra gente continuar fofocando, porque a conversa não para por aqui, Fora daqui tem muito papo ainda, né, amiga? Espero vocês no próximo episódio do Viva Pra Se Amar. Beijo. Beijo, tchau.